Fundamentos da fé cristã. Aula 1 de 9. Criação, queda e redenção. Um resumo sobre a criação de Deus, a queda do homem causada pelo pecado, condenação eterna merecida de acordo à justiça de Deus e a sua maravilhosa redenção por Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Quando tudo começou. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre as águas, tendo ao seu lado a companhia do seu Filho amado, por quem ele criou todas as coisas. Ele criou o dia e a noite, os mares e a terra seca. Produziu todas as plantas, pequenas e grandes, as flores e os frutos também. Criou o sol, a lua e as estrelas. Criou todos os animais que voam e os que vivem nas águas e na terra. O homem e a mulher. E Deus criou o homem da terra com as suas próprias mãos. Chamou-o de Adão e colocou nele o seu próprio espírito. Depois plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem que ele havia criado. Do homem criou a mulher para ser a sua companheira, Eva, e deu a eles uma ordem, que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que na sua criatura, feita à sua imagem e semelhança, inclusive no poder de tomar decisões, as suas virtudes pudessem ser manifestas. Lei eterna. Uma lei eterna foi estabelecida por Deus sobre tudo e todos. A natureza e toda criatura que tem fôlego devem louvar e obedecer à voz do Criador. A vontade de Deus era descer ao seu jardim para se comunicar com o homem e a mulher que ele havia criado, como uma obra-prima das suas mãos, para que a sua glória fosse manifestada na sua criatura, que infelizmente desobedeceu a sua voz para obedecer a Satanás, representado pela serpente, que já havia sido lançado do céu por desobediência, originada da sua soberba. A queda do homem. Então o homem e a mulher, ambiciosos pelo poder e seduzidos pelo prazer, desobedeceram à ordem de Deus e falharam em suas responsabilidades. Perderam a inocência, se tornaram moralmente corruptos e foram achados culpados diante de Deus pela consciência. Eles foram expulsos do jardim e pelas suas culpas nasceu o pecado no coração humano, que passou a ser naturalmente inclinado ao mal. Isso afetou toda a humanidade para sempre. O homem perdeu o direito de viver eternamente e tornou-se inimigo de Deus por natureza, merecedor de morte como punição pelo pecado. Mas Deus, pelo seu grande amor, justiça e misericórdia, já havia plantado no mesmo jardim outra árvore, a árvore da vida, para que o homem pudesse voltar e comer do seu fruto e ter a vida eterna novamente, seria necessário vencer o pecado e a morte. A obra de salvação. Se o homem perdesse a guerra contra o pecado, já estaria automaticamente condenado por toda a eternidade, junto a Satanás e seus anjos. Mas se vencesse, ganharia a vida eterna e ocuparia os lugares preparados por Deus no céu desde a fundação do mundo. Mas nenhum homem poderia vencer por si mesmo e satisfazer a justiça de Deus. O resultado do pecado é a morte, e para vencê-la, seria necessário satisfazer a justiça de Deus, por meio de uma vida pura, sem pecado, algo impossível ao homem natural. Assim, o amor do Pai moveu-se a entregar o seu próprio Filho como sacrifício pelos nossos pecados, e o amor do Filho moveu-se a entregar-se voluntariamente por nós. Ele se dispôs a lutar pelo homem, nascendo e vivendo na terra como verdadeiro homem, Jesus de Nazaré, para assumir a nossa culpa e com o seu precioso sangue pagar plenamente a nossa dívida.
A vitória de Cristo. Então Cristo Jesus cumpriu a sua missão, para a glória de Deus, por amor às nossas almas. Ele venceu o inferno e a morte, e oferece gratuitamente a salvação eterna àqueles que nele crerem e se tornarem seus verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, pois ele mesmo representa a árvore da vida do jardim de Deus, cujo fruto é o evangelho da nossa salvação. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Cristo retornou ao céu e assentou-se à direita de Deus como nosso intercessor. Ele recebeu a Igreja como herança do Pai, povo adquirido por seu próprio sangue, fruto da sua obra redentora. Esta Igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo no jardim da sua graça soberana, e ao final será conduzida por ele para viver eternamente no céu. Havia alguma possibilidade de Jesus não vencer Satanás? Não, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não havia nele pecado algum, e a sua missão já estava determinada desde a eternidade, a qual foi anunciada pelo Espírito Santo muitas vezes e de diversas maneiras no passado. O príncipe deste mundo. A terra já está condenada a ser destruída pelo fogo da ira de Deus, e Satanás, a antiga serpente, continua sendo o príncipe deste mundo, tentando os filhos de Deus e atraindo para ele os filhos da perdição, que são aqueles que amam o pecado e não se arrependem. O Evangelho da Paz. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim como herdamos o pecado de Adão, podemos herdar a salvação por Jesus Cristo, o único que pode nos perdoar e nos reconciliar com Deus, o único Senhor e Salvador das nossas almas. Quanto a nós, miseráveis seres humanos, com o coração inclinado ao pecado, somos merecedores de condenação eterna, e somente Jesus Cristo pode nos regenerar e nos livrar do corpo desta morte. Então, ai de nós se desprezarmos essa tão grande salvação. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.